E aí, tudo certo, pessoal? Que bom poder começar mais uma aula com vocês. Certeza que você está gostando das nossas aulas. Tá, né? Geografia é bom. É, né? É sim, cara. E dessa vez o senhor resolveu fazer diferente. Algumas aulas nós vamos trabalhar assim, tá? Nós vamos trabalhar o senhor conversando com vocês nesse quadradinho aqui, tá vendo? Aqui no canto. Ali eu. Opa, passou. Opa, sem querer, desculpa. O senhor aqui. Oi. O senhor vai estar aqui conversando com vocês e aí a gente vai trabalhar alguns aspectos que são importantes para a gente entender bem o conteúdo, tá bom? Nós já estamos passando os aspectos físicos do continente europeu, a gente já trabalhou eles, mas agora a gente vai dar aquela aprofundada com a linguagem que vocês estão acostumados, o senhor explicando a matéria para vocês. Que saudade que eu tava de usar esses mapas. Vocês adoram mapa, né? Eu tenho certeza que vocês adoram mapas. Então, nós vamos começar pelo relevo. Ó, tô de uniforme. Vocês estão de uniforme? Então, né? Nós vamos começar pelo relevo e depois a hidrografia da Europa. Bom, o conteúdo que nós estamos estudando é o continente europeu. O continente europeu, relativamente, é simples, ele não é muito complicado porque ele é um conteúdo que a gente naturalmente estuda muito. A gente vê muito filme, a gente vê série, a gente escuta muita história, tem muita informação porque os europeus são os nossos principais colonizadores. Não que nós não tenhamos outros colonizadores, né? No Brasil, por exemplo, mas eles são os principais para nós. Então, o que, que eu vou ter aqui? O que, que eu vou perceber? Eu vou perceber que na Europa eu vou ter um continente não tão grande assim em território, né? Se eu comparar, por exemplo, com a Ásia, puxa, é nada, né? Eu vou ter um continente que ele é rodeado por quase todos os lados por porções de água. Isso a gente vai ver que é uma característica, né? Porque o nosso planeta é composto na sua maioria por água. Mas o que chama atenção, ó, eu vou aqui com o cursor. Você consegue enxergar o cursor? Consegue? Então, aqui, ó, nós temos algumas porções, tanto de oceanos como de mares. Lembrando, vamos fazer uma revisão rapidinha? Então, ao norte nós temos o Oceano Glacial Ártico, que é esse oceano mais gelado, mais frio, né? O Oceano Atlântico, que fica no leste, aqui, ó, você tá vendo a minha flechinha? Fica no leste. O Mar Mediterrâneo, mais ao sul, deixa sair aqui o negocinho do slide, mais ao sul. E Ai, acho que eu inverti, né? Desculpa, gente, aqui é oeste. Aqui, gente, aqui é o leste. No leste, diferente do que nós temos nas outras porções, nós não temos um oceano. Tanto é que, para muitos, quando tu vai estudar a questão do relevo, é muito difícil ali você achar uma divisão dessa porção continental Europa para a porção continental Ásia. Então, muitos chamam de Eurásia porque a divisão ali não fica bem clara, né? Ela não fica bem evidente. O que, que divide a Europa da Ásia na questão da porção do leste? Os Montes Urais, que são esses aqui, ó. Tá vendo? Que vocês já viram, né? O que, que é importante nós destacarmos? Que nós temos relevos no continente europeu que são extremamente altos, né? São grandes elevações, são montanhas. E essas montanhas, elas se concentram do centro para o sul. Não quer dizer que não tenha outros locais altos, né? Tem inúmeros locais, inúmeros picos espalhados, né? Por exemplo, os escandinavos aqui eu tenho montanhas, montes, picos que vão mais de 2.000 metros de altura. Então, não quer dizer que não tenha, mas os principais, aqueles que são mais evidentes, né? Aqueles que eu chamo a atenção de vocês, eles estão, ó, traça uma linha no meio do continente europeu. Então, vamos supor, do meio em direção ao sul. Ali nós temos uma porção maior desses grandes picos da Terra. Então, aqui na Suíça, mais ao centro aqui, né, centro-sul. Nós temos os Pirineus, que é bem importante, porque ele é uma divisão, né, da Península Ibérica com o restante do continente europeu. A Península Ibérica, sabe onde é que fica? Essa partezinha de terra aqui, ó. Eu sempre costumo dizer para os alunos que península é uma porção de terra rodeada por água por três lados. Então, olha aqui, vamos supor, né, hipoteticamente, um lado aqui, um, dois e embaixo ao sul três. Pronto, três lados. Mas ele se liga aqui nos Pirineus. Depois nós temos
os Montes Apeninos, que fica na Península Itálica. Por que ele é importante, gente? Porque ele é uma área de dobramento ali, existem alguns vulcões, talvez o vulcão, não consigo te dizer se ele é o mais ativo ao longo da história, eu acredito que não, mas é aquele que traz as imagens mais chocantes, né? Que é o da cidade de Pompeia, que lá foi lá onde ocorreu aquela erupção vulcânica que destruiu a cidade, petrificou as pessoas muitas vezes em posição, né, dormindo com a mão sobre o filho, tal, os animais, que é uma imagem bem chocante. Inclusive você consegue enxergar ele pelo Google Earth. Mas aqui no leste nós vamos ter o Cáucaso, e aqui nós temos as elevações mais altas, né, no continente europeu, o lugar mais alto. Cáucaso, que é um lugar que ao mesmo tempo tem uma elevação, um dobramento muito alto, né? Uma elevação muito grande do relevo, tu tem uma grande concentração também ali de recursos naturais, é um dos locais que eles conseguem absorver e retirar uma grande quantidade de material de matriz energética, petróleo, né? Ali é uma fonte muito importante na produção de petróleo na Europa. E os Montes Urais, como o senhor falou, ele é uma barreira natural, né? Ele acaba sendo tipo a barreira com que a Europa e a Ásia são divididas. Se tu for estudar ao longo da história, tu vai perceber que os contornos dos países, dos territórios, sempre obedecem muitas vezes a rios, mares, oceanos, e quando não tem, as montanhas, no caso, ocupam esse papel. Nós temos isso lá, por exemplo, no extremo norte do Brasil, no Pico da Neblina, 2.997 metros de altitude, e acaba dividindo o território brasileiro ali também, né? Então a gente tem essa questão ali dos pontos do relevo, também da hidrografia, sendo utilizados para a divisão do território. É só isso? Gravar montanha? É porque geralmente é o que mais chama atenção no relevo. Isso não quer dizer que nós não temos grandes áreas de planície, que não necessariamente são planas, mas quer dizer que são baixas. A planície, talvez, que tem uma atividade econômica mais desenvolvida, é a planície germânica, que fica aqui, ó, no centro, né, fica na Europa Central. Essa planície aqui da Bretanha, que é onde está a cidade de Londres, e aqui também no noroeste, norte-noroeste do território francês. E lógico, né, aqui mais ao norte, toda a extensão do território russo, inclusive lá com as cidades principais da Rússia, como por exemplo Moscou. Vale lembrar também que essas cidades ali, que a Rússia, a Turquia, alguns países, eles têm um papel bem legal. Eles são países transcontinentais. A Rússia, tu tem uma pequena parte que fica na Europa, a menor parte do país Rússia fica no continente europeu, e a grande parte do território russo, sim, ele fica na Ásia. Por isso, então, o senhor falou, né, que a divisão do continente é importante a gente saber esses marcos aqui. Tá bom? Vamos para o próximo? O próximo mapa é um mapa de rios. A gente vai ver que os rios aqui, eles correm geralmente do centro em direção aos oceanos, aos mares. E eu vou chamar a atenção dos rios. Qual é a grande utilidade dos rios no continente europeu? Eles geralmente são rios de navegabilidade, de boa navegabilidade. E como a maioria dos rios ali na Europa são bastante utilizados para atividade econômica, muito para transporte de mercadorias, coisa que no nosso país, no Brasil, infelizmente, nós com uma malha hídrica gigantesca não temos, né? Então eu vou chamar a atenção para vocês de alguns que são importantes, como por exemplo aqui o Rio Volga, que é esse rio aqui no território russo, que deságua uma parte e vai em direção a um território e outra ao Mar Negro. Além deles, é importante nós destacarmos o rio Sena, fica aqui, ó, você consegue enxergar o cursor? Fica no território aqui da França, que é um rio importante, né? Ele tem todo um contexto, ele passa no meio de Paris, então sim, dá para viajar de Porto Alegre até a Europa, até Paris por barco. Não deve ser muito fácil, mas teria como. Nós temos também aqui o Thames, que é um rio, que corta, né, Londres, divide Londres até a Torre de Londres, né, que fica numa ponte que é super famosa, talvez alguém até aí já conhece. Vocês conhecem? Eu não conheço. Lá também ela é uma ponte sobre esse rio, ele acaba dividindo então a cidade de Londres, também muito utilizado na navegabilidade, quando a Inglaterra era a grande senhora dos mares, né?
a sua navegabilidade pelo Tâmisa era bastante evidente. O Danúbio, que é esse rio aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo esse rio? Mais ao, vamos dizer assim, ao centro, né? Não vou dizer ao sul, mas ao centro, que é um rio também bastante importante, é um rio bastante extenso, tem uma atividade econômica, porque ele acaba ligando, né, pontos, vamos dizer, de leste a oeste, né? Vamos colocar uma coisa na nossa mente. Os rios, eles são importantes dentro do contexto da ocupação e expansão do território europeu, ali, porque eles são fontes, primeiro, de água, as cidades precisavam de água, mas também porque eles são meios de uma locomoção mais rápida. E, claro, dentro da hidrografia do continente europeu, eu vou chamar a atenção para vocês para os mares que são super importantes, tanto no contexto histórico quanto nos contextos de guerra. Por exemplo, aqui nós temos o mar Mediterrâneo, deixa sair aqui o cursor, o mar Mediterrâneo, mais ao sul do continente europeu. Esse mar ele foi importante palco das navegações do período grego, no período que está aqui, ó, aqui assim, tem uma porção do mar Mediterrâneo que é chamado Mar Egeu, Mar Egeu, foi importante no período da expansão do Império Romano, porque o Império Romano ele circula, né, todo o mar Mediterrâneo, ocupando todos os territórios que estavam tanto no continente europeu como no oeste asiático, como no norte africano, então eles fazem um cinturão ao redor, eles dominam o mar, né? E além disso, é importante a gente destacar aqui Mar Negro, né? Aqui, essa porção de água perto do Cáucaso, Mar Cáspio, aqui nessa região, depois você vai ver sem a minha imagem, vai ficar melhor. Mar Báltico, que é esse mar mais de águas mais geladas, né? Lá tu tem a divisão com a Finlândia, a Noruega, com aqueles países mais nórdicos, né, de cultura nórdica. O Mar do Norte, aqui, que é o mar... gente, esse mapa tá em espanhol, por isso que às vezes não tá escrito errado não, tá? Que eu achei esse mapa melhor para visualização de vocês. O Mar do Norte aqui, tipo, tem vários relatos da Segunda Guerra Mundial que muitas batalhas foram travadas aí. Afinal de contas, o Império, o Reich alemão, ele domina o território, grande parte do território europeu, e ele tem que atravessar agora o canal, né? Que eles falam Canal da Mancha, essa linha aqui, ó, tá? Atravessar para tentar dominar a ilha, né? Para tentar dominar a Inglaterra. Então, essa aqui são as porções de água mais importantes, que é bom você ter pelo menos uma noção de onde é que fica. O clima europeu, o clima da Europa, ele é um clima de temperado para polar. A gente não vai ter clima equatorial, então tu não tem um clima de característica equatorial. E tu também não tem um clima ali predominante de tropical, mas tu tem as variações do tropical. Então vamos pensar, imagina um círculo, uma esfera, vamos imaginar uma esfera, lembra das linhas dentro dessa esfera? Então, nos extremos, os polos, eu vou ter o clima polar, correto? No centro eu vou ter o clima equatorial, e entre o centro e o polo eu tenho os trópicos, certo? Do Equador até o trópico eu chamo de zona intertropical. São climas predominantemente com características de trópicos. Ele é um clima quente, que nós não vamos perceber isso com uma incidência maior dentro do continente europeu. Não que não tenha calor, tá? Depois o senhor vai deixar um linkzinho para você se lembrar ali as características de cada clima para ficar mais fácil para você entender. O que a gente vai perceber? Que quanto mais ao sul, mais perto é todo o trópico, não do Equador, porque a Europa, toda a extensão territorial da Europa está do trópico para o polo. Então ela está numa zona que a gente chama de zona temperada. Por isso que tu tá vendo no mapa ali a predominância de um clima chamado clima temperado. E aí, Stor, qual a característica do clima temperado? Bom, a característica de um clima temperado é estações do ano bem marcadas. Então, verão é quente. Aí tu vai dizer, ai, Stor, verão quente. Tipo, que novidade. Mas vamos pensar um pouquinho. Europa, lá no polo, o verão será que é quente? Acho que não, né? O inverno é frio. Senhor, cara, o inverno na Amazônia não é frio. Então, nós do Rio Grande do Sul,
para nós que temos o clima subtropical, a gente fala assim, o verão é quente, inverno frio. Mas o pessoal que mora em outros lugares da Terra não reconhece assim. Até vou contar um segredo. Sabe aquela brincadeira que a professora lá os pequenos faz? Colocar o outono, as folhas caindo, colocar o inverno neve. Não. As estações do ano não são assim. São assim em alguns lugares. Então a gente tem que criar esse mito que a gente tem de que inverno é frio. Nem em todo lugar. Mas no caso da Europa, nós temos os climas, então, com estações bem marcadas. Inverno, como é que é o inverno? Frio. Verão, como é que é o verão? Quente. Outono e primavera, transição, como nós estamos vivendo agora. O outono e a primavera, eles são um misto, né? Eles são a transição de um extremo para o outro, certo? É o chamado período de equinócio da Terra. Então, a grande parte da Europa vai ter essa característica predominante. É uma transição, certo? Mas tem extremos. Olha lá o rosinha bem clarinho, lá no norte da Europa. É frio, é muito frio, porque lá o clima é polar, tá na linha do polo. Olha até ali, passa o círculo polar ali, ó, pontilhado. Mas ao sul, nós vamos ter um clima mediterrâneo. E o clima mediterrâneo, ele é uma variação desse temperado, ele pode ser uma variação desse temperado, desse subtropical. Então ali tu vai ter uma estação com um período de calor um pouquinho maior. Porque a gente sempre tem que entender o seguinte, que inverno e verão, no caso do continente europeu, dependendo do lugar, o inverno vai ser mais intenso, porque eu estou mais perto do polo, a latitude é muito importante, por isso estou mais perto do polo, a predominância de períodos de frio vai ser maior do que, por exemplo, ali no clima mediterrâneo, em que eu vou ter sazonalidades de chuva, de umidade, marcando isso, né? Então tem na região mediterrânea, o meu clima vai ter frio? Vai, mas eu vou marcar muito mais ele por ter períodos de seca do que de chuva, tá? Você se lembra quais são os fatores que formam o clima? Vamos relembrar direitinho? São a latitude, que é a linha que ele está, se está no polo, o clima é isso aí. A altura, lugares muito altos, a temperatura tende a cair. As correntes de ar, ou seja, o ar ele acaba criando uma transformação dos fenômenos atmosféricos, ele interfere no tempo e o tempo interfere no clima. E as correntes marítimas, até tem duas flechas ali, uma corrente quente e uma corrente fria. E essas correntes ajudam a gente entender ali algumas questões da formação do clima. O clima frio eu não posso chamar de polar. Por quê? Porque não está no polo, então como é que eu dou o nome para ele? Eu chamo de frio. Ele não chega a ser extremo. Então, para não ficar vamos imaginar assim, clima polar 1, polar 2. Não, eu uso clima polar porque está a norte do polo, está dentro da linha polar, e o clima frio porque ele não é tão intenso. Ele tem algumas características que o diferencia, então ele não chega a ser tão intenso. Certo? E o semiárido. O que é o semiárido? A palavra semiárido é semideserto. Aí a tua cabeça pensa, calor. Não, não tem chuva. Ou chove menos. Dentro do semiárido, o semiárido aqui no continente europeu está mais para o leste, né? Qual a característica que nós vamos perceber ali nele, com maior influência, é um tipo de clima em que chove menos. Lembra? Semiárido, menos chuva. Não necessariamente calor, tá bom? Próximo slide, e aí nós já vamos para o ponto final da nossa aula, né? Já vamos terminando a nossa aula. Os tipos de vegetação. É importante a gente destacar que a vegetação ela anda de mão dada com o clima. Por exemplo, se eu estou num lugar que não chove, não vai ter vegetações ali que precisam de muita água, certo? O efeito da vegetação é uma extensão do tipo de clima. Compreende? Vamos imaginar um lugar frio, eu plantar uma árvore que precisa de calor, que eu trouxe da floresta amazônica. Não vai rolar. Por quê? Porque ela anda de mão dada. Questão de clima, questão de vegetação. Então, vamos destacar alguns aqui. Vamos vir do norte, lá do norte aqui, para você enxergar, do norte para o sul. Vamos lá? Então, o que nós temos lá no norte? Lê ali. Olha a legenda ali embaixo. O que nós temos? A tundra. Qual a característica da tundra? Ela é formada por gramíneas e herbáceas. Uma vegetação mais baixa, mais rasteira, que não tem tanta extensão quanto a questões de tamanho
da vegetação. Não é uma vegetação grande, é uma vegetação pequena. Isso principalmente para ela se adaptar a essa questão do frio, né? O frio é muito intenso, a maior parte do tempo elas ficam congeladas. Ali tem um tipo de vegetação que eles chamam de permafrost, que é uma vegetação que ela entra em dormência em alguns períodos do ano, porque literalmente o solo fica coberto de gelo, e depois, com o degelo, ela começa a formar esses musgos, líquens, e aí ela acaba criando um tipo de vegetação que serve ali para alimentos de alguns animais que vivem nessa região, tá? Depois, nós temos aqui essa partezinha de verde claro, que eu vou chamar de... Chamar de quê? O que você acha que ela é ali? É a taiga. A taiga é uma vegetação que ela é ela é uma caducifólia. Ela é uma vegetação que ela consegue se adaptar, desculpa, ela é uma... Depois, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a taiga. O que é a taiga? A taiga é uma vegetação de coníferas. É aquelas árvores de Natal. Sabe o pinheirinho de Natal? Aquilo lá é uma taiga, é uma conífera. Ela pode tanto estar nessa região mais próxima ao polo, aí tu vai pensar, só mas aqui no Rio Grande do Sul tem. Mas geralmente ela vai estar em lugares mais altos, tá? E é uma variação do que nós temos ali da taiga. Bastante utilizado para madeira, muito utilizado para a produção de papel, celulose. Se a gente olhar ali, estudar, colocar na internet lá taiga, tá? Tu vai perceber que tipo, tem muitos países que fazem a sua riqueza na exploração dessa madeira. E como ela é uma madeira de uma qualidade inferior, ela não demora muito para crescer, então não tem tanto problema de questão assim da utilidade econômica, desde que, claro, seja feito o manejo correto, seja reflorestado, né, o reflorestamento. Depois, nessa parte mais central, nós temos a floresta temperada. Essa aqui é a caducifólia. Caducifólias são aquelas plantas que perdem as folhas. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a plataneira, que é aquelas folhas que tem mais ali por Gramado, Canela. Você já deve ter visto alguma vez aquela vegetação que durante o outono as folhas caem. Então aqui é outono. Aqui é aquele outono imaginário que quando a professora mostra para vocês das folhas caindo, ali tem, que é a vegetação entrando nesse período de dormência para suportar a questão do inverno. Depois nós temos algumas manchinhas aqui, tá? Essas manchinhas eu vou chamar vou abrir aqui para você, de vegetação de altitude, uma vegetação que vai se adaptar a uma questão de altura, né? Ela tem alguns locais, coincidentemente, nos locais mais altos do, do continente europeu, né? Então, tanto nós vamos ter ali no Cáucaso, aqui, ó, no Cáucaso, como nos Montes Urais, aqui, como também nós vamos ter aqui, ó, que é os Alpes suíços. Depois ali nós vamos ter então a vegetação mediterrânea, que é uma vegetação que se adapta a ciclos, né, de pouca chuva, muita chuva. Ela tem aqui já uma característica um pouquinho diferente das outras. Aqui tu vai ter uma vegetação que sobrevive num solo mais ácido, né? Ali se produz muito as oliveiras. As oliveiras talvez seja a principal planta retirada dali, né? Não que seja a única, tá? Tem outras. Depois as steppes, que é essa região aqui mais do semiárido. Você lembra quando a gente estava vendo o outro mapa? Deixa eu voltar até aqui, ó. Aqui o mapa, ó, semiárido. Aqui é a mesma coisa, né, o semiárido. E por fim, as steppes, daí só de semiárido, que é local que tipo, é quase deserto, não chove mesmo, tá? Que é pouquíssima umidade. Aqui tu tem uma umidade maior, então tu tem formação de arbustivas, então uma vegetação um pouquinho maior. Aqui nessa região mais escurinha, que esse tom acho que é cinza, ali é semidesértico, tá bom? Com isso, nós terminamos a nossa revisão sobre a questão dos aspectos físicos do continente europeu. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas ele era importante para a gente fazer, para a gente costurar, né, as aulas que a gente teve, para depois a gente conseguir dar o próximo passo, que é quando a gente for falar da questão da ocupação, da história, das guerras, de outros aspectos que também são importantes da Europa. Tá bom? Fica com Deus, um grande beijo e tchau, tchau.